Senhor, quando te vejo no sacramento da comunhão, sinto o céu se abrir e uma luz a me atingir, esfriando minha cabeça, esquentando meu coração. Senhor, graças e louvores sejam dadas a todo momento. Quero te louvar na dor, na alegria e no sofrimento. E se em meio à tribulação eu me esquecer de ti, ilumina minhas trevas com tua luz. Senhor, quando te vejo no sacramento da comunhão, sinto o céu se abrir e uma luz a me atingir, esfriando minha cabeça, esquentando meu coração. Senhor, graças e louvores sejam dadas a todo momento. Quero te louvar na dor, na alegria e no sofrimento. Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs, bom dia, sejam todos muito bem-vindos. Que alegria poder já, no começo desta manhã, iniciar nosso momento de oração, partilhar a nossa vida com você, pedir a proteção de Deus sobre a nossa casa, sobre a nossa vida. Sejam todos muito bem-vindos. Queremos juntos rezar, colocar a nossa vida diante de Deus. E ainda mais hoje, nesse dia que o Senhor nos pede para que o nosso coração sincero, puro, sereno seja. E nós queremos então mais uma vez entregar nossa vida muito aos cuidados de Deus, pedir esta proteção que nós precisamos para bem viver esse dia, pedir que Deus conduza a nossa vida. Nesta quarta-feira, nossa igreja sempre reza pela saúde, por isso que hoje, nesse dia 25, então, nós queremos colocar a nossa vida, pedindo o dom da saúde, a bênção para nós. Alcione, a Miranda, Maria Valzete, Vilma, Cláudia, seja muito bem-vinda, Lourdes, Maria Roseli, Ina, Josélia rezando por você, Helga por você também, André, Grazi, Roseles rezando por todos vocês que aqui já estão chegando. Cleverson, Alessandra, peço muito pela vida de vocês, Priscila, Dani, Leia, e vamos colocar Valmor, nossa vida, aos cuidados de Deus. Eliette, rezando por você também, Lenice, Hélio, rezo por você também, peço que Deus te abençoe, te guarde e te proteja cada vez mais. Vanessa, que Deus abençoe o seu dia. Lige, colocamos a saúde do Senhor Joel, Maria de Lourdes, Regina, Maria Ivete, rezando por você também, pedindo pela sua casa, Cláudia, por você, Patrícia, que Deus o abençoe e guarde, Margote, Rosane, Marina, Laire, Eliane, Lu, Silvia, Lisete, rezo por todos vocês que aqui estão, Letícia, pedindo por você, pela sua vida. E queremos pedir muito mesmo, Veroni, a proteção, a presença de Deus para a nossa vida. Hoje, nesse dia 25, hoje nesta quarta, aonde iniciamos mais esse momento de oração, colocando diante de Deus a nossa vida e pedindo que Deus nos dê o dom de continuarmos firme, com coragem, Devani, sempre pensando e fazendo o bem que o Senhor quer para nós. Por isso, Joana, rezamos pela nossa vida. Veroni, eu rezo por você e vamos pedir agora, vamos clamar a ação do Espírito Santo, Irione, sobre a nossa vida, para que a gente consiga viver bem esse dia. Ângelo, eu rezo por você, Dorilda, Riberto, Fátima,
Vânia, Clarice, pela sua vida também. E vamos clamar agora o dom do Espírito Santo sobre a nossa vida, Mônica, Sirlene. Vamos pedir, Sidneia, que o Espírito Santo de Deus, a força que vem do alto, tome conta do nosso coração. Karina, rezando por você. Graciela, Thales, pela sua vida. Hilde, vamos pedir esta presença tão bonita de Deus sobre a nossa casa, sobre a nossa vida. Vamos pedir Zezo, né? Rezando nessas intenções que aqui estão. Judite, Ângela, vamos pedir que o dom do Espírito Santo recaia sobre nós, sobre a nossa vida. Vamos pedir Jacira, Zeli, presença do Altíssimo sobre a nossa vida. Rezemos a oração do Espírito Santo, pedindo muita força, pedindo muita graça sobre nós e sobre a nossa vida. E juntos, digamos assim, Thales, junto digamos assim, Geórgia: vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. E ao pedir o dom do Espírito Santo, Olívia, Morgana, Sueli, Lúcia, ao pedir o dom do Espírito Santo sobre a nossa vida, nós queremos pedir hoje a força que vem de Deus. Célia, Lu, nós queremos pedir hoje Col Blanco, Ina, nós queremos pedir que Deus derrame sobre nós toda aquela graça, toda aquela força, tudo aquilo que nós precisamos para bem viver esse dia. Por isso, Dona Sueli, Marildes, Mônica, Rosemary, nós queremos, Sir Martins, mais uma vez, aqui, com o sinal da Santa Cruz, colocar o nosso coração, colocar a nossa vida, Mauri, colocar as nossas necessidades, colocar aquilo que nós estamos vivendo, Neuza, diante de Deus. Pedir o seu auxílio, pedir a sua proteção. Nós queremos, com o sinal da Santa Cruz, entregar e colocar diante de Deus as nossas famílias. Com o sinal da Santa Cruz, nós queremos colocar diante de Deus o nosso trabalho, para que o Senhor abençoe, para que o Senhor guarde, para que o Senhor proteja a tudo isso. E é por isso então que nós vamos dizer assim: em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu desejo a você, Alisson, a você, Andréia, a você, Cláudia, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão e a força do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Sim, Rita, bendito seja Deus que está nos reunindo no amor de Cristo. Bendito seja Deus, Sheila, que nos dá esta proteção. Bendito seja Deus que nos dá força, encorajamento para viver a vida e não vivê-la de qualquer jeito. E queremos agora, então, hoje, acolher nesta quarta-feira o Evangelho de hoje, que se encontra em Mateus, capítulo 23, versículo 27. Mateus 23, versículo 27 ao 32. Lisandra, André, e ao rezar, Janete, Lisandra, André, ao rezar o Evangelho de Mateus, capítulo 23, versículo 27 ao 32, nós vamos perceber, Josefina, Lu, nós vamos perceber, Otília, a necessidade, Ieda, de ter um coração puro, de ter um coração sincero, de não deixar-se levar por fantasias, sabe, Débora, Íris, de não deixar que nossa vida ela seja tomada por falsidades, por desejos ruins, Fernanda. Por isso,
Vamos agora aqui então escutar a palavra de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus: ai de vós, mestres da lei e fariseus, hipócritas. Vós sois como sepulcros caiados, por fora parecem belos, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e de toda podridão. Assim também vós, por fora, pareceis justos diante dos outros, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de injustiça. Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas, vós construís sepulcros para os profetas e enfrentai os túmulos dos justos, e dizeis: ah, se tivéssemos vivido no tempo de nossos pais, não teríamos sido cúmplices da morte dos profetas. Com isso, confessais que sois filhos daqueles que mataram os profetas, Completai, pois, a medida de vossos pais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, olha só, Dilmira, Messias, Sinara, Lídia, Edilberto, olha aqui Maria Clara, esta palavra de Deus hoje que ela vem ao nosso encontro, e ela vem ao nosso encontro com uma certeza muito bonita. Nós precisamos resgatar e ter novamente um coração puro, um coração sereno. Tiremos de nosso coração toda hipocrisia, toda injustiça e toda maldade. Quando Jesus olha para fariseus, para mestres da lei, e diz assim: ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas, vós sois como sepulcros caiados, por fora parecem belos, mas por dentro estão cheios de ossos, de mortos e de toda podridão. Nosso Senhor Jesus Cristo, Ele está dizendo que não podemos ter um coração hipócrita, não podemos ter um coração injusto, Almiranda, não podemos ter um coração malvado. Sabe, meu irmão, sabe, minha irmã, não há coisa mais dura para a alma e para o coração do que estarmos cheios de hipocrisia, de injustiça, de maldade. Não há coisa mais terrível do que, de fato, o nosso coração está repleto de hipocrisia, de maldade, de segundas intenções. Sabe, Maria Estela, não há situação mais complicada do que essa. Por isso, Irmã Terezinha, por isso, Antônio, por isso, Terezinha, por isso, hoje, nosso Senhor Jesus Cristo, Ele vai nos lembrar dessa necessidade. Ele vai lembrar-nos dessa necessidade da gente curar o nosso coração, da gente libertar. A nossa vida vive, e é por isso que nós precisamos, de com muita coragem, é por isso que nós precisamos, com muita força e de um modo muito urgente, olhar para as nossas atitudes, Gerson, Beth, olhar para as nossas atitudes e perceber aquilo que não está bem. Sabe, Amanda, tiremos do nosso coração toda a dureza desse coração, Célia, né? E vamos rezar nessa intenção do Frei Márcio. Tiremos do nosso coração a dureza, a hipocrisia. Veja, porque a religião, porque o rezar, ele deve nos fazer muito bem, Santina, e rezando nesta intenção. A oração, a fé, o ir numa igreja, o buscar a Deus,
deve fazer o nosso coração mais manso, mais sereno. Por isso, Isolete, a nossa vida, nós queremos colocá-la diante de Deus e nós queremos ter essa alegria, nós queremos pedir esta graça a Deus. Que não sejamos hipócritas, que não sejamos, sabe, Luísa, que não sejamos maldosos, que as nossas palavras, que o nosso jeito de ser não fira e não machuque ninguém. E aqui nós vamos ver, né? Aqui nós vamos ver que como leigos, como consagrados, como padres, né? A gente precisa fazer muito a diferença aonde nós estamos. E aí, Samandra, né? Que o Senhor sim direcione, né? O seu coração, a sua vida, lhe dê muita força, muita graça. Porque hoje, ao escutar esta palavra de Deus, nós queremos primeiramente pedir um coração puro, um coração sensato. E quando a gente pede a Deus, né, um coração puro, quando a gente pede a Deus um coração sensato, a gente precisa ter dentro do nosso coração aquelas coisas, Salete, que fazem bem para nós e para a nossa vida. Dionísio, quando nós pedimos um coração puro, quando nós pedimos um coração sensato, nós queremos dizer a Deus que não queremos praticar o mal aos outros e nem a mim. Quando nós pedimos a Deus um coração puro, um coração sensato, nós dizemos a Deus que nós não queremos ser injustos, sabe, Sirlei, nós não queremos falar mal um do outro, nós queremos falar bem um do outro. Sabe, Aparecida, quando nós pedimos a Deus o dom de ter um coração puro, Ângela, nós queremos pedir a Deus o dom de fazer o bem a quem está ao nosso lado. E é assim, Sheila, sabe, Sirlei, é assim que nós entendemos uma coisa muito bonita, que nós devemos e que nós podemos fazer a diferença aonde nós estamos. Chega de termos um mundo que se agride. Não podemos continuar nessa dinâmica. Não podemos continuar assim, falando mal um do outro. Não podemos, sabe, Shirley, não podemos desejar o mal um ao outro. É por isso que nosso Senhor Jesus Cristo, Ele olha para os mestres da lei e os fariseus. Sabe, Ricardo, sabe, Palmeira, Ele olha para aquelas pessoas e Ele diz assim: vocês são hipócritas, sepulcros caiados. Luísa, Ele lembra isso. Mas por que Jesus hoje ele usa essa expressão tão pesada? Vocês são sepulcros caiados, vocês são hipócritas, dentro do vosso coração tem muita maldade. Por que hoje Jesus fala isso dos fariseus? Valmor, Carol, Luísa, Mari. Por que hoje Jesus ele usa essa expressão tão forte? Por que ele usa hoje essa expressão tão forte, Francisca? Porque nosso Senhor Jesus Cristo, Ele lembra aquelas pessoas da época e Ele lembra a cada um de nós, Elcio, que uma palavra, quando não bendita, ela se torna maldita. Sabe, Cris, sabe, Edna, sabe, Ângela, uma palavra que às vezes a gente profere, a gente pode machucar alguém, sabe, seu Valmor? Por isso que no nosso coração nós precisamos ter aquelas atitudes, nós precisamos ter aquela força de vontade, nós precisamos querer fazer o bem e fazer o bem em todos os momentos. E é assim que a nossa vida sempre vai ganhar, Thalita, muito sentido. É assim que quando a gente consegue fazer o bem, não olhando para quem, é assim que quando a gente tem no nosso coração a bondade para com o próximo, Diego, sabe, para com a nossa vida, coisas boas vão acontecendo ao nosso redor, Diego. Coisas bonitas, sabe, a gente vai vendo acontecendo diante de nós, Juliane. Por isso nós temos a oportunidade todos os dias. Nós temos a oportunidade todos os dias de machucar alguém, de oprimir, de trazer desgraça, de trazer situações
ruins e complicadas. Mas nós temos também todos os dias a oportunidade de fazer muito bem a quem está ao nosso lado. Nós temos a oportunidade de, ao invés de apontar os dedos, estender a mão, reerguer, sabe, Márcia, trazer um momento de acalento, trazer um momento de paz, trazer um momento de serenidade. Janine, nós temos a oportunidade todos os dias, sabe, ao invés de proferir palavras ásperas, palavras maldosas, nós temos a oportunidade todos os dias de, através, Maria Lúcia, sabe, do nosso jeito de falar, do nosso jeito de olhar, do nosso jeito de pensar, começar a fazer coisas boas, acontecer. É por isso que Jesus, ele critica. E nós precisamos, no modo bem verdadeiro da palavra aqui, criticar as nossas atitudes que não são boas, Rúbia, Cleusa. Nós precisamos, sabe, olhar para aquelas atitudes do nosso coração, aqueles pensamentos do nosso coração e dizer assim: isso não me pertence, isso vai fazer muito mal a mim, a minha casa, a minha família. Nós precisamos ser semeadores, né? Semeadores de boa palavra. Nós precisamos nos revestir, sabe, de palavras que edificam. Nós precisamos ter atitudes que fazem bem a quem está ao nosso lado. Mas, meu irmão, minha irmã, sabe, isso só vai ser possível a partir de um momento. Isso só vai ser possível a partir daquele momento em que o nosso coração, Silvia, em que nosso coração estiver bom. A gente só vai conseguir fazer o bem, deixar a hipocrisia, Rosélis, deixar a maldade de lado, a partir do momento que o nosso coração estiver curado, a partir do momento que o nosso coração, sabe, Clícia, estiver em paz. E aí nós vamos percebendo que nós podemos fazer o bem a quem está ao nosso lado. Sabe, meu irmão, sabe, minha irmã, hoje quando nós temos, de fato o Evangelho e aí você poderá ler com bastante calma, o Evangelho de Mateus, capítulo 23, versículo 27, 32, 33, a gente vai perceber que Jesus, ele está lembrando que muitas pessoas estão doentes no mundo. Sabe, Silvia, nós temos muitas pessoas doentes, e não doentes fisicamente, Alexandre, mas doentes no coração, doentes no pensamento, doentes no espírito, doentes de tanta maldade que possui dentro do seu coração. E é assim, né? E é assim que a gente quer dar esse passo. É assim que a gente não quer devolver na mesma moeda. Nós não podemos, nós como pais, mães, filhos e filhas, nós como famílias, precisamos hoje olhar muito para esse Evangelho, porque tem uma frase que chama muito a atenção quando Jesus fala para os fariseus, doutores da lei, e os chama de hipócritas e sepulcro caiados, porque Jesus diz assim: vocês falam, mas vocês não praticam. Vocês colocam fardos pesados, sabe, Nilce? Jesus fala isso, Marilda, e Jesus diz assim: vocês colocam, sabe, Helena, vocês colocam fardos pesados nas costas dos outros. Vocês machucam, vocês oprimem os outros quando vocês criam leis que só vêm interesse próprio de vocês. E aí Jesus começa a romper com um sistema que mata. Jesus começa a romper com atitudes que fazem mal. Jesus começa a romper com pessoas que, ao invés de querer o bem, de pensar no próximo, pensam somente em si. E daí nós precisamos hoje pedir esta graça a nosso Senhor Jesus Cristo. Sabe, nós precisamos pedir esta graça a nosso Senhor Jesus Cristo para agir com bondade. Para agir, sabe, né, Alice, Renato, que Deus abençoe a vocês, Gorete, sabe, precisamos pedir hoje, e aí que vem, né, a força do Espírito Santo. Precisamos pedir o dom
o dom de sermos pessoas capazes de não nos revestirmos dessa maldade, dessa hipocrisia. E veja, né, eu digo isso principalmente para quem está dentro da igreja, para quem às vezes está até dentro de um papel de liderança. Rosângela, nós precisamos, sabe, nos revestir desta calma, dessa serenidade, desse amor, desse cuidado para com o próximo. Você nunca vai perder por ser bom. Você nunca vai perder por fazer coisas boas. Você nunca, diante de Deus, vai ser deixado de lado, né, por Deus, porque você não leva à frente fofocas, intrigas, denigre ninguém. Poxa vida, né? E aí nós vemos, Roseli, nós vemos coisas que são muito interessantes, porque são as nossas atitudes que vão fazer o dia ser bom ou ruim. Sabe, Jússim, sabe, Edna, são as nossas atitudes que vão fazer o nosso dia ser bom, ser verdadeiro ou ser complicado. Por isso, não vamos ter receio. Por isso, não vamos deixar, né? Não vamos deixar a nossa vida ser levada por aquelas atitudes hipócritas, por aquelas atitudes podres, por aquelas atitudes malvadas. O mundo já tem tanto problema, né? Nossas famílias já têm tantas provações, Kátia. Sabe, Marlene, sabe, Osni, nós vemos nossa sociedade já com tantos receios. Vamos semear algumas sementes, Sônia. Vamos jogar algumas sementes de bondade. Vamos plantar amor, paz, diálogo, esperança. Vamos abraçar um pouco mais de Ircileia. Vamos levar um pouco mais, sabe, aquela serenidade. Vamos começar a falar mais coisas boas, mais coisas positivas. E aí nós vamos perceber que o nosso coração vai ficando em paz. A nossa vida vai tendo paz. A nossa casa vai tendo paz. O mundo onde é que nós estamos vivendo vai se transformando em algo melhor. Nós precisamos, né? Nós precisamos dar esse salto, sabe, Graça? Nós precisamos externar toda a bondade que tem no nosso coração. Meu irmão, minha irmã, o evangelho de hoje, ele é muito forte, porque ele é como um divisor de águas. Meu irmão, minha irmã, o evangelho de hoje, ele diz que a gente não pode ficar na retaguarda. O evangelho de hoje diz que a gente não pode ficar omisso diante de algumas situações. O evangelho de hoje diz que toda mudança para melhor no mundo começa dentro do nosso coração, começa dentro da nossa cabeça, começa dentro dos nossos pensamentos. Sabe? E quando a gente pensa bem, quando a gente ama, quando a gente é verdadeiro, quando a gente tem serenidade, quando a gente faz as coisas não querendo machucar, não querendo oprimir, as coisas que estão ao nosso redor, elas vão ficando melhor. Não é que todos os problemas do mundo vão estar resolvidos, não é isso. Mas o mundo vai ter menos problemas, menos situações difíceis para serem resolvidas. Por isso, vivemos com amor esse dia. Não sejamos hoje falsos, não sejamos hoje hipócritas. Que no nosso coração hoje, sabe? Que no nosso coração hoje não tenha maldade, não tenha situações que vão fazer mal, que vão oprimir, que vão machucar. Vamos fazer essa opção de sermos pessoas boas, pessoas especiais, pessoas, né, maravilhosas aonde a gente está. E todo o ambiente onde é que a gente está vai ser melhor e vai ser muito belo. Por isso finalizamos esse momento e nesta quarta-feira, na nossa celebração, nós também vamos estar rezando, né? Rezando pela saúde de cada um de nós. Nós vamos estar rezando pela nossa vida
E vamos agora pedir a proteção e a bênção de Deus através do responso de Santo Antônio. Que nesse dia Santo Antônio também olhe, intercede pela nossa vida e pela nossa casa. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Eis a cruz do Senhor, presenças inimigas fugi, venceu o leão da tribo de Judá, filho de Davi. Aleluia. O Senhor Jesus Cristo esteja junto de nós para nos defender, dentro de nós para nos conservar, à frente de nós para nos guiar, atrás de nós para nos guardar, sobre nós para nos abençoar. Ele que com o Pai e o Espírito Santo vive e reina por todos sempre. Amém. E que desça sobre você, sobre a sua casa e sobre a sua família a bênção do Deus Todo-Poderoso. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Uma abençoada quarta-feira. Nos encontramos por aí. E que Deus sempre te abençoe e te guarde. Esfriando minha cabeça, esquentando meu coração. Senhor, graças e louvores sejam dados